com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus estamos aqui, né, reunidos para aprender um pouco, né? Eu quero aprender com os irmãos, né, irmão? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque cada dia, cada culto a gente aprende, né? É um aprendizado constante nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Vamos lá, Atos. Glória a Deus. Nós paramos no capítulo 1 e vamos iniciar o capítulo 2, né? Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos estar sobre a descida do Espírito Santo, né? Glória a Deus. É muito bom aprender sobre o Espírito Santo, irmãos. Ele habita em nós, né? Graças a Deus. Todos acharam? Amém? Ele diz assim, Atos capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas, aleluia, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, por partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, Pontos, Ásia e Frigíria, Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os presilitos, é isso, né? Crescenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros zombando, dizendo: estão cheios de mosto ou cheio de vinho, dependendo da tradução da tua Bíblia. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo do Senhor, tu és bem-vindo em nosso meio. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor. Nos capacita, meu Deus, ó Pai, para poder entendermos a tua palavra. Nós vamos fazer menção dela agora, Senhor. Não permita que o inimigo venha travar, Senhor, a nossa mente, Jesus, para nós não aprendermos de ti, Senhor. Porque a tua palavra disse que erra o homem ao não conhecer as Escrituras. Nós não queremos mais ser errantes, Senhor. Porque procuramos entender e compreender, Senhor, e aprender contigo as tuas palavras, a Escritura Sagrada.
Fique conosco, habite em nós, nos dá força, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quando nós falamos aqui e vemos Atos, e essa parte, principalmente essa parte de Atos, ela é muito boa para nós, mas é uma parte que, muitas das vezes, em alguns lugares, algumas igrejas, não é o caso da nossa, o que está aqui ela é esquecida. Eles não praticam, não pregam, e muitas das vezes não aceitam nem que a gente, deixe o Espírito manifestar em nossas vidas. Então, eu gosto muito e me identifico muito com este ministério. Porque até agora aqui eu não vi, não percebi que os líderes, os pastores, proíbam das pessoas glorificar, exaltar e até dançar com alegria na presença de Deus, na casa do Senhor. Porque tem que ter alegria na casa de Deus. Pessoas, se nós sentarmos e ficarmos tudo triste, quieto aqui, pensando só nos problemas, nas dificuldades, nas situações, alguns muitas das vezes preocupados com os afazeres, mas nós temos que aprender no momento que nós adentramos desta porta para dentro, problemas, dificuldade e afazeres, deixamos num cantinho lá na porta. Se o seu problema você não consegue, pega ele e depois entrega ao Senhor. Senhor, eu não consigo resolver. Não tem como eu resolver. Mas eu deixei aqui para que o Senhor resolva para mim. Para que quando nós entramos desta porta para dentro, a alegria e a presença do Espírito Santo de Deus, ela venha sobre as nossas vidas. Porque se nós entrarmos, ficarmos cabisbaixo, moribundo, não vai acontecer muita coisa, irmãos. Porque aí o inimigo vai estar para o lado de fora, sorrindo de mim e de você. Aqui eles estavam respeitando uma ordem do Senhor. Que no capítulo 1 nós lemos, e foi muito bem explicado pelo pastor, os pastores, qual o pastor Arla e o pastor presidente pregaram aqui, ensinaram a nós, que eles receberam uma ordem de Jesus. Depois da ressurreição, vocês vão voltar para Jerusalém. Vão ficar lá, reunidos, no mesmo lugar. Até que do alto sejam revestidos de todo o poder, de toda a graça, de toda a presença do Espírito Santo. E eles obedeceram àquela ordem. Por isso que aqui no versículo 1 diz assim: e cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles já tinham ido para lá, mas tinha o dia de Pentecostes. Eles estavam tipo nós aqui, reunidos. E aí eu quero dizer para vocês, para o lado de fora, dentro de Jerusalém, estava acontecendo a festa do Pentecoste. Tinha gente de todos os lados, países, as cidades circunvizinhas, os países circunvizinhos. Então, a cidade estava lotada. Alguns vinham para adorar, outros vinham como turista. E eles vinham, e era uma festa que acontecia todo ano. Alguns historiadores dizem que acontecia o Pentecoste, a festa do Pentecoste, 3 vezes ao ano. Então eles estavam ali. E eles estavam em uma obediência do Senhor. Eles estavam obedecendo a Deus. Estavam no mesmo lugar. Lá fora estava a festa. Eles podiam bem pensar, poxa vida, lá no templo está acontecendo a festa do Pentecoste. Acho que nós vamos para lá. Lá tem sacerdote, sumo sacerdote, lá tem levita, lá tem os escribas, tem os doutores da lei lá. Mas no mesmo tempo eles pensavam, não, nós temos que ficar aqui porque recebemos uma ordem de Jesus.
nós deveríamos ficar aqui reunidos no mesmo lugar. Outra hipótese deles não ter saído daquele lugar. Ele estava correndo um grande perigo naquela época. Que estava com poucos dias, em média de 50 dias, que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Então eles estavam com medo. Eles estavam sentados, com as portas fechadas. Mas eles estavam conectados com o céu. Eles estavam ali esperando algo do Senhor, esperando a promessa do Senhor. Então, quando nós deparamos com esse capítulo e com esses versículos, do 1 até o versículo 13, nós vemos que quando nós queremos algo de Deus, primeira coisa tem que vir a obediência. Se eu não obedecer, irmão, não tem como. Não adianta nada eu vim cultuar, fazer tudo certinho, ser um bom obreiro dentro da igreja e não ter obediência. Não a obediência dos meus pastores, primeiro a obediência vem do Senhor Jesus. Obedecer ao Espírito Santo de Deus. Porque aqui, irmão, muitos confundem o batismo com o Espírito Santo com o que foi dito por Jesus e feito por Jesus. Abra aí o presbítero. João 20, 22. Lê o 22 para nós, por favor. Aí pertinho. João, Evangelho de João. Capítulo 20. Se os irmãos quiserem acompanhar. Glória a Deus. Capítulo 20, versículo 22. Do Evangelho de João. Aí o Senhor ainda não tinha, estava vivo. Não, melhor dizendo, depois da ressurreição. Ele já tinha morrido e ressuscitado. Ele aparece aos discípulos. Não é isso? E aí ele sopra sobre eles. Então aqui eu quero fazer uma pergunta. Eu quero que você responda com bastante clareza. Sem medo. Não é vergonhoso, não. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo do Senhor? Erga a mão, por favor. Os outros não são batizados com o Espírito Santo. Você viu que o presbítero leu ali? Não quer dizer que vocês não têm o Espírito. Vocês estão cheios do Espírito Santo. Só não houve o que? O manifesto. Vocês estão entendendo? Jesus aqui soprou sobre eles. E diz o quê? Que foi cheio do... Estava cheio do Espírito Santo, irmão. Só que aconteceu depois. E muitas das vezes as pessoas pensam, ou alguns olham para as pessoas e falam assim, poxa vida, o irmão fulano ou a irmã cicrana não é batizado com o Espírito Santo. Será que pode pregar? Será que pode louvar? Lógico que pode, ele está cheio do Espírito Santo. Ele é um crente obediente, toma santa ceia. Né? Você não vê ele com palavra horrenda na boca? Não vê palavras torpes sobre a boca dele? Não vê escândalo sobre a vida dele? Por quê? Porque ele é uma pessoa obediente ao Espírito Santo. Isso não quer dizer que você não é cheio do Espírito Santo. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não está em você. Ainda não houve o manifesto do Espírito Santo do Senhor. Por quê que não houve? Porque ele ainda está te preparando para o grande dia. Ele está te limpando. Muitas das vezes é coisa que eu não vejo. Eu mesmo, falando de mim mesmo, muitas das vezes é coisa que eu não vejo. Mas o Espírito Santo está vendo, falando, eu ainda vou esperar mais algum dia até acabar de tirar essa última poeirinha, né? Igual as irmãs, né? As donas de casa quando vai fazer limpeza, né? Eu mesmo sou ruim para fazer limpeza. Se eu faço a limpeza, a pessoa vem e passa o dedo, o negócio está cheio de poeira. Né? O que eu não estou vendo. Meu Deus, eu chego em casa, a mulher fala, mas você varreu a casa? Varri.
Mas e ali? Eu falei, vixe, é mesmo, eu não vi lá. O Espírito Santo é dessa forma. Aquilo que eu não estou vendo, ele vê. Então, tem o tempo determinado, mas tem uma ordem dada. Você quer ser cheio do Espírito Santo, quer ser batizado com o Espírito Santo, tem que cumprir a ordem celestial. E que ordem é essa? A ordem que eles receberam aqui. Vão para Jerusalém, reúne lá no cenáculo, fique lá até que do alto seja revestido de todo o poder, da virtude do Espírito Santo de Deus. E eles vão, e quando eles chegam lá, eles ficam em meditação e oração. Algumas traduções de alguma Bíblia diz que ele estava sentado. A minha não fala que ele estava sentado, ele estava reunido no mesmo lugar. E aí vem a pergunta, porque o judeu sentado, ele não está orando. O judeu, ele orava ou em pé, ou de joelho. Sentado, eles não estavam orando. Sentado, eles podiam estar em volta de uma mesa. Mas eles não sabiam a hora e nem o momento que seriam batizados com o Espírito Santo. Você acha que você sabe o horário e o momento que você vai ser batizado? Você não sabe. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano. Então, ninguém sabe. Só o próprio Espírito Santo de Deus. Mas cabe o quê? A buscar. Temos que buscar constantemente. Aquele que almeja. Tem gente que não almeja. Né? Nós não podemos obrigar ninguém. Que nem o próprio Espírito Santo não obriga. É você que tem que buscar. Depende de você. É o teu querer, aquilo que almeja dentro de você. Aí começa a preparação. Você tem que preparar o teu templo para o Espírito Santo de Deus habitar. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. Nós somos morada de Deus. Então nós temos que preparar, organizar, tirar a sujeira, tirar a picuinha, tirar tudo, para poder ele habitar. Porque se ele não habita em templo sujo. Porque quando eu aceitei Jesus, eu não nasci num berço evangélico. Eu cheguei na igreja cheio de carrapicho, cheio de sujeira, de coisas mundanas. Eu cheguei só o sangue do Cordeiro. Se não fosse Jesus, irmão, olha, pela misericórdia dele, eu não estaria aqui. Mas no dia que eu resolvi, entrei de uma porta para dentro e ergui a mão e disse para ele: eis-me aqui, Senhor. Não sei o que o Senhor quer de mim, mas eu quero algo de ti. A partir desse dia, ele começou a me limpar. Quebrou esse vaso aqui por várias vezes. Desci na casa do oleiro por muitas e muitas vezes. E eu creio que ainda vou descer mais vezes ainda, porque o dia que ele olhar e achar que tem uma trincadura, ele volta de novo e desce lá e quebra de novo e faz outro vaso. Então depende de mim e de você. É você quem tem que almejar. É por isso que está escrito: pedi-se, dá-se-vos, batei e abre-se, né? Glória a Deus, aleluia. Então depende de você, irmão. Depende de mim. Então diz assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Olha só. Não é que ventou. Não é que deu um vendaval dentro daquela casa naquele dia, não. Veio do céu um som de um vento. Olha que mistério. Um som de um vento veemente e impetuoso. Estava igual nós estamos aqui. Mas todos ouviram o som de um vento. Um som que entrou dentro daquela casa e tomou conta daquele lugar. Eles não sabiam a hora e nem o momento, mas estava preparado. Impetuoso, uma tempestade que ele falava: meu Deus, que... eu creio que ele estava perto do templo, esse cenáculo que ele estava.
E eu creio também que o som foi tão forte deste vento, que até os que estavam para o lado de fora ouviram e vieram para junto deles. Ficaram ali. E aí tem outro mistério aqui. Um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estava assentado. Foi cheio, ele sentiu algo, aquela atmosfera foi mudada. Ele sentia algo que dava vontade de flutuar, porque tinha alguma coisa, preencheu aquele lugar. E aí vem a outra parte, verso 3. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo. Olha só. Eles viram, irmão, eles viram nato, raios de fogos vindo sobre eles. E foi repartido, dado a cada um que estava naquele lugar. 120 pessoas estavam ali dentro daquele lugar. 120 homens, entre homens e mulheres, tinha 120. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos sentiram, todos viram. Então foi maravilhoso aquele dia. Como que de fogo. E as quais pousaram sobre cada um deles. Pousaram sobre cada um deles. Foi uma glória maravilhosa, né? Algo tremendo. O 4 diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aqui tem uma parte que eu particularmente já presenciei. Eu não concordei com as pessoas, mas eu fiquei na minha. Irmãos, todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concediam. Não é aquilo que eu quero falar. Não é aquilo que eu quero dizer. É aquilo que ele conceda que eu fale. Porque senão eu vou ficar imitando xaramanai, daqui, não vai ter edificação nenhuma. Os irmãos vão sair correndo por essa porta aqui, pronto, acabou. Não é isso. Porque eu estou inventando algo. O Espírito Santo não concedeu que eu falasse. Vocês estão me entendendo? Então, irmão, é conforme as coisas é dita pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes não é eu que quero, mas sim é Ele que quer. Então é algo glorioso, é algo maravilhoso. E eu já deparei também com pessoas que, para Jesus, tem misericórdia, pelo amor de Deus. Inventar, irmão, para poder sustentar uma igreja. A pessoa fala, sangue de Jesus tem poder. Cadê tu, Espírito Santo? E ele só entra, irmão, onde é convidado. Se você não convidar o Espírito Santo, ele não entra. A palavra diz que ele é sensível, ele é educado, ele é um ser, ele é a terceira Trindade. Pai, Filho e o Espírito Santo. Ele não é qualquer um. Ele é um ser. E Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, órfãos. Eu vou mandar o Espírito Consolador. Ele vai ensinar vocês. Ele vai direcionar vocês.
é uma dádiva de Deus. Então ele não é qualquer um. Ele não habita em qualquer templo. E se estiver sujo, ele só fala, dá licença que eu já não estou mais, eu estou saindo, enquanto você não limpar, eu não venho. E muitas das vezes a pessoa acha que peca aqui, peca ali, peca aqui, peca ali, e acha que está cheio do Espírito Santo. E não é. Ele acha que está com o Espírito Santo, acha que tem o Espírito Santo e não tem. Então é muito perigoso. Nós temos que estar atento. Porque quando nós somos batizados com o Espírito Santo, falamos em mistério com o Senhor, damos mais ouvido às coisas de Deus, o próprio Espírito fala aos nossos ouvidos. Você vai ouvir voz, que muitas das vezes você vai assustar. Mas não tem ninguém, mas quem falou? Você tem que ter o discernimento que o Espírito Santo está falando aos teus ouvidos. Ele não deixa ninguém enganado. Ele não deixa ninguém cair num precipício antes ele falar. Ah, mas eu pequei porque eu não sabia, Deus não me avisou. Se o Espírito Santo não falou, Deus falou na palavra, Deus falou no louvor, Deus avisou, irmão, em sonho, em visões. Mas muitas das vezes nós façamos de teimoso que somos. Ignorantes que somos. Então nós temos que estar preparados para receber o Espírito Santo de Deus. Aí diz assim, e em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos. Olha só. Então não era qualquer um que chegou ali onde ele estava, não. São pessoas religiosas. Conhecia tudo sobre a religião. Então, eles sabiam. E aí ouviram. Varões religiosos. De todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo-se aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão. Ouvindo a voz. Eles falaram, mas que voz é essa diferente? Né? Eles ouviram a voz. Mas que voz é essa? E foi ajuntando uma grande multidão. A festa podia até estar boa lá no templo. De repente, o sacerdote, o sumo sacerdote, estava pregando uma palavra, uma mensagem muito boa lá. Um intelecto, porque eles tinham conhecimento, irmão, a vida toda o cara estudando, não fazia outra coisa, não estudar os pergaminhos, não examinar as escrituras. Portanto, eles não nem acreditavam, eles conheciam tanto, que eles não acreditavam que o próprio Jesus estava no meio deles. Queria ver de uma outra forma, receber de uma outra forma. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ali, eles ouviram, os religiosos, todos eles ouviram aquela voz. Vou para o 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão, né? E estava confusa, porque cada um ouvia a sua própria língua, ouvia na sua própria língua. E todos pasmavam-se e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros, pois que não são Galileu todos esses homens que estão falando? Por que esse Galileu? Era lá aquelas pessoas que estavam ali, eles eram todos da Galileia. Lá da Judéia. Saíram, né, os discípulos e os outros, a Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, estava todo esse povo lá, gente. Estava todos reunidos. E eram todos Galileu. Eles olharam e falaram, mas não são todos Galileu? Como é que eles aprenderam essa língua? Como que eles conseguem falar a nossa língua? Aí alguém grita lá, não, mas eu sou, né?
Porque o 8 diz assim: como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, eu pulei o 7, tá? Em que somos nascidos. Aí um diz, eu sou de Partos e Medos e persas. O outro diz, eu sou elamitas. E os que habitam na Macedônia também se manifestaram. Os da Judeia, os da Capadócia. Vocês que são mais novos, acho que vocês assistiram muito aquele filme lá, né? Capadócia lá, né? Não vou nem falar o nome. O Jorge, que vem lá da Capadócia. Menino, tinha vez que eu estava em casa, meu Deus do céu, e toda vez que eu leio esse pedaço aqui, eu lembro. O Jorge vem lá da Capadócia, já assistiram aqui lá? Só o sangue do cordeiro, né, irmão? Esses dias as crianças estavam assistindo lá em casa, eu falei, gente, eu já vi isso aí, ó, há mais de 30 anos atrás, minha menina assistia esse negócio aí. Pelo amor de Deus, para, tira isso daí. Não, pai, deixa eu assistir. Eu falei, não. Quase estilo um Tarzan, misericredo. Falei, Jesus amado, e eu leio aqui, eu me lembro, né? Até os da Capadócia, seria distante. De Pontos, da Ásia, tanto a Ásia menor como a Ásia maior, ouvindo falar na sua própria língua. Ele disse, mas que poder é esse? Quem são esses homens? Eles não são letrados. Eles não estudaram a nossa língua. Aí aqui embaixo você vai ver que até os egípcios estavam também falando na mesma língua. Então cada um falava aquilo que o Espírito Santo concedia que eles falassem. Então muitas das vezes, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós achamos que a junta multidões é o meu porte físico, é a minha beleza, é a minha oratória, é o meu discurso, é o meu modão de ser. Não, o que ajunta a multidão aqui dentro chama-se Espírito Santo de Deus. É Ele quem ajuntou esta multidão. Chama-se Espírito Santo de Deus. É Ele quem atrai a multidão. Nós somos apenas um instrumento dEle. E se nós somos instrumento, vocês são instrumentistas, está ali o seu violão. Se você deixar, ele vai ficar lá quieto. Ele apodrece ali. Só sai um barulho, só sai um som dele se você pegar e for lá e fazer uso dele, não é isso? Somos nós assim, irmão. Somos instrumento de Deus. Nós somos instrumento do Espírito Santo de Deus. Se Ele não quiser usar, vamos morrer num banco da igreja e Ele não vai usar e pronto. Mas quando nós estamos preparados, o instrumento para Ele usar esse violão, os outros instrumentos, tem que estar o quê? Afinado. Como você está? Está afinadinho diante de Deus? Está afinadinho diante do Espírito Santo para receber o batismo com o Espírito Santo? Está negando as oferendas mundanas? Está desviando o olhar das coisas mundanas? Mas por que eu tenho que desviar o olhar? Porque está aqui. Se é o seu olho que faz pecar, arranca e joga fora. É melhor chegar lá no céu sem um olho e ter uma explicação para o Senhor. Porque Ele te deu os olhos e perna, braços, os membros, tudo perfeito. Mas por que você está sem um olho? Por que você está sem uma perna? Ô Senhor, esse negócio aqui me fazia eu pecar lá na terra direto. Eu peguei e arranquei. Ele vai pegar outro e colocar no lugar e vai dizer, seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Por isso que ele disse, se for o olho que faz pecar, arranca. Se for a língua, corta esse trem. Se for um membro, um braço, uma perna, corta também. Vai ter explicação lá. Jesus, aí o povo fala que Jesus era tão bom para pregar as mensagens. Não, irmão, a palavra do Senhor era dura. Jesus pregava a palavra dura. Ele prega um sermão tão duro que a metade volta para trás e ela diz assim, vai vocês também, eu não quero saber não. Acompanha.
Não, Senhor, nós não vamos não, porque só o Senhor tem a palavra que edifica. É só a palavra, aqui está a palavra que edifica. Quer ser edificado, quer ser mudado, quer ser moldado, usa a palavra do Senhor. E não é fácil, irmão. E o diabo também não é besta. Ele vai para cima mesmo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, para nós, temos que estar preparados. Os árabes também ouviu, e todos ouviram em nossa própria língua a falar das grandezas de Deus. Eles não estavam falando qualquer coisa não, né? Falou do quê? Das grandezas de Deus. Mas que grandeza é essa? Dos feitos do Senhor. Alguns falavam em árabe, outros em japonês, outros italiano, francês, inglês. Mas falava da grandeza de Deus. Eles não estavam falando qualquer coisa. Não estavam falando, não dizer aí, balela, né? Não. Eles falavam da grandeza de Deus. E qual é a grandeza de Deus? É os feitos do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E todos se maravilharam. E estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? O que quer dizer? Nem eles sabiam. Só quem estava ali dentro e recebeu a promessa sabia. Só os discípulos sabiam. Os que estavam de fora ouviam, mas não sabiam. Os religiosos ouviam, mas não sabiam. Não entendiam. Não compreendiam. Só eles sabiam. Então, quer dizer, o sacerdote que estudou a vida toda, o sumo sacerdote que estudou a vida toda, nem eles sabiam. Por quê? Porque eles não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Eles não quis andar com Cristo. Não ouvir a palavra do Senhor. Não obedecer ao Senhor. É por isso que tem uma palavra daqui na Bíblia, uma parte da Bíblia que diz assim: conhece que estremece, porém não obedece. Então não vai adiantar nada. O conhecimento sem obediência. Não adianta eu conhecer e não obedecer. Não adianta eu cultuar aqui e sair no escondidinho aí e fazer umas atrapalhadas aí para fora. Não estou obedecendo. Não adianta eu ser crente aqui dentro e lá fora ser um devasso. Aí depois eu chego, eu quero que o Espírito Santo vá lá no coração do pastor, da pastora, dos irmãos que estão na frente dos trabalhos, dos irmãos que cuidam do grupo de jovens. Não, Espírito Santo, toca no coração dele para me dar uma oportunidade. Como? Se eu estou todo bagunçado, ele não vai tocar no coração dele. Não vai fazer o entendimento dele, ele olhar para mim, não vai fazer melhor dizendo, ele olhar para mim e o Espírito Santo dizer, dá oportunidade para ele. Não vai, porque eu estou cheio de picuinha. Se eu for, vou estar na carne. E carne, irmão, apodrece. Crente carnal só é instrumento do inimigo. Mas o crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele é instrumento do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, naquele dia, foi um grande mover do Senhor. E aí tem uma parte aqui que é um pouco mais, diz assim, e outros zombando, dizendo, estão cheios de mosto. Olha só. Aconteceu toda aquela maravilha. Aconteceu todo aquele mover. Aí aparece quem? O zombador. Por isso que muitos param. Por isso que muitos desistem.
Porque não aguentam as afrontas, não aguenta os deboches. Se não tiver cheio do Espírito Santo, não aguenta. Se não tiver preparado, não aguenta. Abandona. Morre na fé. Seja crente espiritual para suportar os dias maus. Nós temos que suportar. Porque depois dessa maravilha de tudo isso aí, alguém disse, ele estava, isso aí é cachaça, irmão. Está tudo bebo esses cabras aí, ó. Aquele que andou 3 anos e meio com Jesus, que todos achavam, pensavam no pensamento das pessoas, esse aí não vai alcançar o céu. Esse camarada não vai chegar lá. Porque 3 anos e meio andando do lado de Jesus, com a espada, com a faca, com um facão aqui de banda aqui. Imagina ali o irmão que está na portaria ali. Né? Imagina ele lá. Sentado ali. Mas de repente você olha na cintura dele, tem um puta de um punhal desse tamanho. Nos dias atrás, nós falando, não, irmão, pelo amor de Deus, vai embora. Mas Jesus olhou para Pedro, 3 anos e meio, e ele nunca mandou Pedro tirar aquela espada da cintura. Você imagina isso aí? Portanto, lá no monte, Pedro foi para o monte orar, irmão, com a faca na cintura. Onde se viu isso? Hã? A ponto dele arrancar a orelha, na frente de Jesus, ele arrancou a orelha daquele soldado do sumo sacerdote. O camarada não era qualquer um, não. Ele era um soldado do sumo sacerdote. Quando arranca a orelha, Jesus, pega essa espada e coloca no teu lugar, rapaz. Porque quem vive por ela, morre por ela. Jesus estava falando para ele, eu não chamei você, a partir de agora, eu vou te dizer, Pedro, eu não chamei você para poder andar com espada na mão, arrancando a orelha dos outros por aí. E diz a palavra que o Senhor foi lá, pegou a orelha daquele homem e colocou no mesmo lugar. Por que ele colocou no mesmo lugar? Porque era o soldado do sumo sacerdote. E um soldado do sumo sacerdote, quando era escolhido, irmão, não podia ter um defeito, irmão. Tinha que ser um camarada perfeito, um cara alto, vistoso. Tinha que ter de uma aparência exuberante. Um porte físico. Agora imagine ele se apresentar no seu posto faltando uma orelha. Jamais ele ia ser um soldado. Porque ele ia ser recusado. Até nisso Jesus cuidou. E a partir dali, Pedro muda. Vem a mudança. Vem a restauração de Pedro. Depois da ressurreição. Porque uns dias antes, o Senhor aparece a Pedro. Alguns dizem que é 10 dias depois da morte. Ele aparece ao meio deles. E ele vai diretamente para Pedro e faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Na terceira vez, Pedro já começa, aquilo mexe com ele por dentro. Em outras palavras, o Senhor estava limpando Pedro. Me amas? Amo. Cuida das minhas ovelhas, então. Tu me ama? Amo. Apacenta minhas ovelhas. Tu me ama? Amo. Cuida dos meus cordeirinhos. Aleluia, Jesus. Você vê a partir desse momento, você não vê mais Pedro com faca na cintura. A partir desse momento, você não vê Pedro pôr o pé diante da mão, já que é o Senhor mesmo, faça eu andar por cima das águas e até ti, Jesus. Eu vou contigo até a morte, eu vou arrancar a orelha desse cabra agora. A partir de agora, você não vê Pedro mais dessa forma. Você vê nascer uma nova criatura. Ali começou uma nova preparação para receber o Espírito Santo do Senhor. Ele foi restaurado. Aleluia, Jesus. Aí nós vemos aqui, no 13, que Pedro se toma as dores quando dizem que estão todos bêbados. Um homem restaurado.
Não foi pelo homem que foi restaurado, foi pelo próprio Deus. O próprio Espírito Santo, o próprio Jesus. Ele disse: ei, não estamos bêbados não, a esta hora da manhã não, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, porque se cumpriu a palavra do Senhor, que disse: nos últimos dias, aleluia, derramaria sobre toda a carne o meu Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Se não me engano, acho que é Joel 2,9, né? O senhor que é profeta, é lá mesmo? Não é isso, pastora? É, né? Joel 2,9, né? Cumpriu essa palavra, né? Dia de Pentecoste. Olha aí, irmão, me ajuda aí. Eu já tomei, a minha idade já não ajuda mais não, viu? A minha mente não está igual a de vocês, não. Mas vocês estão entendendo o que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ter comunhão com o Espírito Santo? Vocês almejam ser batizados com o Espírito Santo, então começa uma preparação, irmão. Foi em torno de 50 dias para acontecer esse evento. Depois da ressurreição do Senhor. Num dia de quê? De Pentecoste. Era uma semana de festa. E foi no último dia que o Senhor derramou o Espírito sobre todas as pessoas. E ali mudou-se, ali começou, aleluia, Jesus, a igreja primitiva dos dias atuais. Ali começou o encorajamento daqueles homens. Ali começou o encorajamento daquelas pessoas. Sabemos que eles foram perseguidos. Mas você não vê mais Pedro negar. Você não vê mais João falar para Jesus assim, ó, eu vou orar, Senhor, e o Senhor vai me dar autoridade para descer fogo do céu e consumir com essa raça que não quis receber o Senhor. Você vê João lá em João, nas epístolas dele, dizendo, filhinhos amados do Senhor. Você vê como é que ele muda. Você vê depois, você vai ver 1 Pedro, 2 Pedro, a forma que ele diz, se vocês pecarem, tem o Senhor, que é o vosso advogado. Somos cheios do Espírito Santo, somos mudados, irmão. Aquele velho homem ficou quando você foi para as águas batismais. Quando você desceu nas águas batismais, você foi cheio do Espírito Santo. Recebeu ele, foi cheio. Só não foi manifesto ainda. Porque para haver a manifestação do Espírito Santo, você vai ter que pagar um preço alto ainda. É jejum, oração, busca, entrega, é afronta, é as pessoas zombando de ti, é as pessoas duvidando da tua fé. Aleluia, Jesus! Pedro aqui está falando, ei, para aí, nós estamos cheios do Espírito Santo. Cumpriu-se o dia de Pentecoste. O senhor leu, achou? 2:28, né? Isso. Vocês viram? Veio prodígio sobre aquela casa naquela noite. Então nós buscarmos ao Senhor, irmão. Isso ficou para mim e para vocês esse legado também. Nós alcançamos essa graça. Porque nós acreditamos no Senhor. Acreditamos na palavra. Louvamos o Senhor. Entregamos na nossa alma ao Senhor. O nosso coração a Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós não podemos, né? Porque tem muitos ministérios que não. Essa parte eles tiram fora. Ele já vê de outra forma. Ele fala que isso nós sentimos, nós saltamos na presença do Espírito Santo, que é só uma alegria.
Eles não aceitam. Muitos ministérios aí, grandes, conhecedores, não aceitam. Eles veem de outra forma. Mas nós que somos assembleianos, glória a Deus, aleluia. Nós acreditamos e sentimos a presença e falamos em outras línguas, a língua dos anjos do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu creio que deu mais ou menos para entender, né, irmãos? Mais ou menos para entender o que é, não é? Sermos cheios do Espírito Santo e batizados com o Espírito Santo de Deus. Não é fácil, não, é luta. Essas maravilhas não é para qualquer um. Tem que ter muita força de vontade, vencer muitas barreiras e muralhas, muitos impedimentos. Você acha que o inimigo está satisfeito porque nós estamos... Deus colocou no coração do pastor para nós entrarmos num estudo bíblico. Você acha que o inimigo está satisfeito com isso? Não está, e ele não vai dar por vencido. Porque ele não quer que nós conhecemos as Escrituras. Ele quer que nós ficamos errantes. E nós temos que conhecer mesmo, temos que ter um conhecimento grande. Porque a própria palavra diz que o anticristo, quando manifestar no nosso meio, ele vai enganar, se for possível, até mesmo os escolhidos, os conhecedores. Então, ele não vai ser qualquer um. O camarada vai ter um conhecimento fora do comum. Naquele diálogo lá entre o diabo e Jesus, lá, 40 dias Jesus orando. Ele, não é um desafio, mas ele usou a palavra para poder tentar pegar Jesus. Ele não usou outro argumento, porque ele sabia quem era Jesus. Ele conhecia quem era Jesus. Ele veio de lá. Ele esteve lá. Ele morou lá. Por desobediência foi expulso. O coração dele se exaltou. É um perigo isso aí. Eu vou subir acima das nuvens de Deus. Lá eu vou fazer o meu trono. Olha só. O senhor tu vai para as profundezas agora. Então é por isso que ele fica irritado comigo e contigo. Porque quando o Senhor arranca ele do céu, o Senhor disse, agora façamos o homem, a nossa imagem. Então tu é a imagem de Deus e semelhança dele. Né? Tu é semente do Senhor. Tu não é qualquer um, não. Tu não é essa... como que eu vou dizer? Essa coisinha que o mundo acha que você é, não. Tu é alguém movido e feito por Deus. Movido por Deus e feito por Ele. Escolhido por Ele. Você tem que bater no peito e dizer, eu sou sim cristão, eu sou filho do Deus Altíssimo, porque no meio de milhares e milhões neste mundo, o Senhor escolheu a mim e a ti para louvar o nome dEle, para pregar o nome dEle, para buscar as almas para o reino dEle. Então você não é qualquer um. Você é alguém escolhido por Deus. Dá valia. Vão zombar de você? Vai. E a fase mais difícil, presbítero, é os jovens. Porque as pessoas vão falar, mas já põe uma saiona, né? As meninas, mocinhas, né? Já põe uma saiona igual de véia, vai para a igreja. Irmão, já ouvi isso aí mesmo. Vai fazer um coquinho igual que a senhorinha. Vão zombar, irmão. Eu falo, porque quando eu saí do mundo, eu não saí, não, quando Jesus me tirou do mundo, melhor dizendo, quando nós encerramos, eu ia junto com os irmãos, apoiava um terninho, arrumei um terno lá e os irmãos já conseguiram ali umas roupas para mim, que eu não tinha nada, eu só tinha roupa mundana mesmo. Eu já ia aí, alguém falava, oi, cadê fulano? Cadê Jorge? Cadê Jorge? Eu falei, rapaz, Jorge agora deu uma de doido, eu falava desse tipo. Põe uma Bíblia debaixo do braço e está acompanhando os crentes aí. Ué, mas ele não vem mais para o bar? Não, não vem mais não. Não vai mais para um campo de futebol? Não, não vai mais não. Ué, e agora ele está acompanhando os crentes aí, ó. Ah, rapaz, ficou diferente o homem ficou esquisito.
Perdemos a amizade, mas era uma amizade que só queria eu para servir a eles. Era uma amizade para nós sentarmos depois de um jogo de truco, depois de um futebol, depois de uma pescaria, sentar numa mesa de um bar e ficar ali horas e horas bebendo ali, sei lá, maldizendo. Aí depois eu fiquei louco, começaram a zombar, rir de mim. Teve uma vez que aquilo começou a me constranger, eu fui, né, com 20 e poucos anos na presença do Senhor, quase 30. E aquilo começou a me... Eu falei, rapaz, acho que esse negócio não é para mim mesmo, não. Eu vou sair fora. Eu sentado lá na... Falei, acho que, sei lá, não vai dar mais não. Eu vou sair porque eu vou voltar para lá. Deus levantou uma senhorinha do coque, que veio marchando diante de mim, e disse, assim diz o Senhor, se tu sair da minha presença igual tu está acabando de dizer aí, tu não vive mais 30 dias. Eu olhei assim e falei, Jesus, o que é isso? Eu quero você na minha presença, eu te chamei para a minha obra. Eu falei, e agora? Aí não entendia muito, né, irmão? Novo convertido. Aí o irmão, um presbítero, chegou até mim, um irmão muito sábio, falou assim, você ouviu o que Deus falou? Eu falei, mas eu ouvi, mas ele falou assim, então, a palavra é, permaneça, não sai, porque se sair, Deus faz. Aí ele falou assim, outra coisa, eu vou pegar você, nós vamos começar agora a fazer diferente. Falei, como? Campanhas de oração, e depois você descer as águas batismais. Eu com 6 meses que eu estava na presença do Senhor, eu já tinha descido as águas, com 6 meses eu desci as águas, e logo após eu fui batizado com o Espírito Santo, acho que com 6, 7 meses eu fui batizado com o Espírito Santo, porque ele sempre dizia, Deus tem uma pressa na obra, Deus tem pressa na tua vida, uma obra muito grande, Deus tem pressa, Deus tem que apressa você tem que te apressar. E aí nós começamos, depois que eu desci as águas, nós começamos oração, jejum e monte, oração, jejum e monte, oração, jejum e monte. Até que chegou o grande dia que o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Antes dele me batizar, ele me levou em visão, em sonho. Eu falei em mistério primeiro, em sonho, para depois eu ser batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E eu nunca saí da presença do Senhor. Nunca saí. Passei por poucas e boas, mas nunca saí. E não pretendo. É daqui para o céu. Mas quem te conforta? É o homem, é a mulher? Não. É o Espírito Santo do Senhor. É o Consolador, é o Conselheiro, é o Companheiro, é o Ajudador, é aquele que te fortalece, é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se põe sobre os pés, aleluia, Jesus, até aqui. Então, quem almeja ser, irmão, busca, te prepare, né? Não é dizer que você não